Bom dia, galera do segundo ano, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Estamos caminhando, estamos trabalhando, o ano está seguindo, daqui a pouco a gente está encerrando o ano, então é preciso muito mais atenção, muito mais trabalho, não é? Muito mais entusiasmo, inclusive, tá certo? Vamos em frente, vamos anotando, tirando dúvidas com os professores, as professoras, necessariamente, tá? Necessariamente. Nossa conversa de hoje, que é rápida, né? A gente vai falar sobre leitura, ler em inglês. Esta semana eu estava tirando dúvidas de um pessoal e apareceu um aluno que disse assim: mas professor, eu não sei nem português, como é que eu vou saber inglês? Então, e é um aluno de segundo ano médio, tá? Então eu disse: olha, essa foi provavelmente a pior desculpa que você poderia ter arranjado, certo? A pior desculpa que você poderia ter arranjado. Ele se referia a identificar sujeito, predicado e advérbios. Então, quem é o sujeito de uma oração, quem é o predicado, quem são os advérbios que vão modificar a frase no que se refere à intensidade, no que se refere a tempo, no que se refere a modo. Então, a pior desculpa que ele poderia ter dito foi a que ele disse: no segundo ano médio eu não sei nem português. Então, isso aí a pessoa está atestando para si, não é, o título de não estudo. Sou preguiçoso, tá? Não tem eufemismo, não tem palavra bonita. A pessoa é preguiçosa, tá certo? É preguiçosa e não vem estudando o mínimo necessário faz tempo inclusive, tá? E quando a gente vai falar de leitura, a dizer: mas eu não sei ler em inglês. Tá, vamos entender uma coisa. Fazer leitura em uma língua estrangeira não pode ter o mesmo formato, os mesmos princípios de ler na língua materna, de ler em português. Não há como ser, pelo menos não para quem não tem esse hábito, quem não tem esse cotidiano. Não há como ser assim. Então, para a gente fazer leitura numa língua estrangeira, a gente tem que observar algumas estratégias que nem sempre a pessoa está observando. Vamos ver como é que é isso. Nos nossos livros, nos nossos materiais, nós praticamente, nós temos todos os textos que são relacionados a coisas do nosso cotidiano. Sejam elas acadêmicas, sejam elas sobre o que é que acontece ao nosso redor, o que é que aparece em noticiários, o que é que a ciência está desenvolvendo, o que é que a história tem para nos apresentar, né? E aí você vai ter textos que vão falar sobre momentos históricos muito relevantes, sobre questões de ocorrências onde a biologia, a geografia, a química estão sempre muito presentes. Você pode ter textos também que vão mencionar detalhes sobre o mundo da literatura, né? E do turismo, muita coisa relacionada ao turismo. Então, o que é que a gente está vendo? A gente está observando que a língua inglesa não é uma coisa separada por si só. Inglês não é uma disciplina desconectada das demais, de jeito nenhum. Você pode até imaginar, eu nem sei se está certo, mas você pode imaginar, por exemplo, literatura desconectada à disciplina de química orgânica, por exemplo. O que ainda não é um fato, não, porque toda disciplina necessita de uma literatura, necessita dos registros. Mas eu imagino que alguém poderia pensar assim. Agora, a língua inglesa, ela é apenas um veículo de comunicar o que é que está acontecendo, as formas de expressão daquilo que acontece no mundo, no âmbito acadêmico, no âmbito social, todos esses elementos aí.
Então é isso que eu preciso ter primeiramente na minha cabeça. Tendo isso em mente, eu já sei que eu vou identificar em cada texto, em cada parágrafo, em cada artigo, eu vou identificar assuntos do cotidiano, assuntos que foram, inclusive, muitas das vezes, foram bem ressaltados aí em mídia, enfim, em demais estudos diferentes. Então eu preciso saber disso. Eu vou entrar para dar uma leitura num texto, vou fazer uma leitura de um texto aí, qualquer. Então, primeiramente, eu vou observar sobre o que é que esse texto está tratando. Muito provavelmente, eu vou identificar esse assunto que eu posso ter visto, posso ter lido, posso ter trabalhado em uma aula de uma disciplina diferente, posso ter comentado muito em casa, posso ter comentado muito com amigos, posso ter visto muito na televisão, posso ter visto muito na mídia da internet, tudo isso. Então, sabendo de que se trata, eu já vou, evidentemente, com uma vantagem. Então, eu vou vendo, esse texto vai falar disso. E aí você pode fazer uma prediction. E o que é uma prediction? É quando você, antes de correr para traduzir texto, você para um pouco e diz assim: esse texto, com essa ilustração e com esse título, ele vai me falar sobre o quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Agora há pouco eu estava com o pessoal do primeiro ano e surgiu um texto cujo título é Physical Exercise and Intelligence. Veja só. Physical Exercise and Intelligence. 3 cognatos. Physical Exercise and Intelligence. E ainda uma ilustração, duas fotografias, onde havia uma fotografia, uma jovem estudando, e na outra fotografia, um pessoal malhando numa academia. Então, Physical Exercise and Intelligence. Obviamente que me fica agora bem fácil fazer uma certa prediction disso aí. E, comumente, a gente acerta a maioria do que a gente imagina na prediction. E ali eu posso encontrar referências sobre como a inteligência se desenvolve, fatores que as pessoas têm que pôr em prática para treinamento, desenvolvimento, manutenção do processo educativo de inteligência funcional, né? Entrando para a parte da atividade física, que também não é apenas de fortalecimento do corpo físico, músculos e tal, mas é uma medicação fantástica para a mente também, a atividade física. Isso é trabalho, inclusive, de neurocientistas, né? Então, bom, continuando de onde a gente parou, então a gente vai observando todos esses detalhes. O que é que o título diz? Que assunto que ele estava abordando? Como é que eu vou ver esse assunto dentro de uma realidade que me cerca? Então, são essas coisas que a gente vai observando, não é? Com calma, observando, fazendo anotações. A partir daí, eu vou analisar como é que está o vocabulário daquele texto ali que eu tenho. E um erro muito grande que muita gente faz é, na realidade, tentar traduzir o texto todo. Textos nossos, no nosso âmbito, na nossa realidade, nós não estamos ali para traduzir um texto como um todo, tá certo? A gente está ali para fazer uma interpretação de texto, para a gente fazer uma análise interpretativa daquele texto lá. É isso que a gente deve fazer, tá certo? Então, qual é a diferença? A diferença é que se eu pego palavra por palavra, se eu pego, por exemplo, as palavras no seu sentido literal e vou colocando em um papel, vou colocando numa frase, como numa tradução, com grande frequência eu vou me deparar com falta de coerência, de lógica entre os termos. Por quê?
Porque os tradutores de internet, o dicionário e tal, eles trazem todas as possibilidades que eu tenho para trabalhar uma tradução. Todas as possibilidades de traduzir palavras isoladas. Mas não é isso que eu vou querer. Na realidade, o que eu vou querer é trabalhar um entendimento situacional, tá certo? Daquele contexto. Então, o que é que está acontecendo em termos de situação para que eu interprete aquilo ali. Então, muito frequentemente, se eu estiver escrevendo uma interpretação, eu vou inserir palavras minhas, não é? Eu vou deixar de colocar certas palavrinhas, conectivos que estão lá no texto, em língua inglesa, porque a gente vai entender que o texto da língua inglesa, o corpo da estrutura de língua inglesa, tem um funcionamento diferente, sintático, morfológico, de como acontece em português. Então, tudo é uma adaptação. Tudo é uma adaptação. E não tem que ser para complicar mais. Pode ser, inclusive, para facilitar. Nós vamos ver que a estrutura do texto de língua portuguesa requisita muito mais qualidade e muito mais cuidado literário do que a estruturação, o funcionamento, o aspecto do texto de língua inglesa, né? Então é nesse ponto aí que a gente vai observar direitinho, tá certo? É nesse ponto aí que a gente vai ver como é que isso vai se apresentar. Bom, então eu vou observar que existem alguns níveis de vocabulário distintos, né, diferenciados. A gente tem as palavras cognatas, que vocês vão identificando sempre com tranquilidade. Vocês vão ver palavras como university, planet, professor, por exemplo, não é? Scientific, ecological. Então, são palavras cognatas que você vai vendo ao longo do contexto. Quase todo mundo vai ter condição de identificar as palavras cognatas sem muito problema. Claro que aquelas pessoas que não pegam no material de jeito nenhum, não sabem nem onde é que está o material, eu não sei onde é que eu deixei o livro, alguém pegou e guardou e eu não sei onde está, não vai conseguir identificar muita coisa não, porque existe a ausência de uma prática, existe a ausência de um trabalho em cima daquilo ali. Mas quem tem alguma regularidade com língua inglesa vai identificando cognatos sem maiores problemas, né? Então, esse nível inicial de vocabulário é exatamente onde estão as palavras cognatas. Em seguida, a gente tem um nível secundário de vocabulário. São aquelas palavras, vai ser aquele grupo de palavras que eu vou verificar onde há muitas palavras que não são cognatas, mas eu conheço, né? Eu vou identificar, vou saber aquela palavra de que é que se trata. Vou identificando, tá certo? Nesse aspecto agora, evidentemente, que quanto mais você tem contato com materiais de língua inglesa, músicas, minisséries em inglês com legenda em inglês também, letras de música, o nosso próprio livro, não é? Quem tem mais contato com essas coisas vai evidentemente observando melhor, vai identificando melhor, não é? E vai conseguindo trabalhar mais tranquilamente. E aí a gente tem um terceiro nível de vocabulário, é aquele vocabulário que traz palavras, expressões que nem são cognatas e eu também nunca vi falar, nunca vi falar e não são cognatas. Então o que é que a gente vai fazer? Existe uma prática chamada de inferência, ou o verbo inferir, em inglês é um cognato, eu posso dizer inference, ou o verbo to infer, que vai ser o quê? É quando nós fazemos deduções
hipóteses sobre significados de determinadas expressões. E eu não estou falando de deduções de tradução, não estou falando de tradução. Eu estou falando de supor, imaginar que ideias aquelas palavras ou expressões poderiam trazer para nós. E como é que eu vou fazer isso? Você vai trabalhando a interpretação daquela frase, daquela situação em língua portuguesa, deixa uma lacuna e vai verificar o que é que caberia naquela lacuna ali de maneira mais lógica. Claro que você tem que observar se ali vai caber um substantivo, se ali vai caber um verbo, se ali vai caber uma adjetivação, se ali vai caber uma expressão adverbial, né? Então, você vai juntando esses detalhes, tá? E, de repente, você vai encontrar algo que poderia estar ali fazendo sentido sem maiores problemas. Existe uma maneira, inclusive, ainda mais interessante, que é quando você fala o que você está interpretando para você ouvir. Então, você precisa escutar. Quando você escuta, você tem uma ideia melhor de se aquela expressão está fazendo sentido ou não está, né? Então, veja só. No nosso material aqui, a gente observando na página 146, tá? 146, a gente tem aqui Language in Context. Language in Context. Olha que interessante aqui. Eu tenho esse textozinho bem aqui nessa página do nosso livro e temos uma ilustração. Na ilustração eu tenho pessoas subindo uma escada rolante, tá? Eu tenho aqui uma placa que fala Passport Control. Então, só por causa desse Passport Control, nessa placa aqui, eu sei que essa escada rolante não é de um shopping, não é de uma loja, certo? Mas não é de um hotel, mas vai ser na realidade de um aeroporto, porque eu tenho o controle de passaporte aqui, que é a imigração. Então, Passport Control. Então, aqui eu já posso fazer uma inferência sobre o que é que eu vou encontrar nesse texto aqui com certa tranquilidade, tá? Então, trata-se de um diálogo, ele traz algumas expressões interessantes. Nesse diálogo, um oficial de imigração conversa com um viajante que está chegando, não é? E há um momento legal aqui quando ele diz, do you intend to work to? Então ele pergunta primeiro, why are you coming to this country? Why are you coming to this country? Todos conhecemos, né? Quem não está tão afastado do inglês assim, conhece a palavra why. A gente responde com because, normalmente. Então, o oficial de imigração perguntou, why are you coming to this country? E o rapaz responde, I want to study here. I want to study here. Aí o oficial pergunta, do you intend to work to? Esse intend, que lembra, parece ser entender, não é entender. Esse intend não é entender, mas é ter intenção. Você tem intenção de, que vai ser semelhante a pretender. Então, você pretende. Do you intend? Ah, mas intend não parece com pretende. Mas lembra, intenção, ter intenção de algo. Do you intend to work to? E aí a pessoa vai respondendo, tem alguns vocabulários interessantes, não é? Em seguida, a atividade Give your opinion about the dialogue, read, think and answer orally. Essas atividades 2 e 3 não são tão importantes para nós, mas as atividades 3, 4, 5 e 6, 3, 4, 5 e 6 são sim importantes para nós, que é o que vocês vão fazer para a gente comentar em seguida nos nossos trabalhos, ok? Então é só por hoje. Bye bye everybody, have a nice day.